Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Shema Bem-Sar, com Dominique Aguiar. Eu vim de Mairiporã, estamos em Francisco Murato para conhecer a doutora Nicole, uma empreendedora, doutora, e hoje viemos conhecer o espaço e a história dela. Aqui é onde tudo acontece. Bom, pessoal, estamos aqui nesse espaço maravilhoso e com uma doutora linda, super simpática, Nicole. Nicole, conta um pouquinho da sua história. A gente sabe que você é formada em fisioterapia e sua pós é em dermatofuncional, né? Isso. Conta um pouquinho da sua história. Você sempre quis empreender nessa área? Como começou isso? Vamos lá. Na verdade, não. Eu, desde o ensino médio, eu queria fazer comércio exterior. Nossa. Com nada a ver com nada. Né? E aí eu fiz 4 anos de inglês já para poder ingressar, tipo, no comércio exterior, já tendo a língua o inglês, né? E fiz administração na ETEC, para mim já, tipo, entrar na faculdade, tipo, já tenho administração, já tenho inglês, vou arrasar em comércio exterior. E aí, na época, minha mãe ficou doente, e aí eu tive o contato pela primeira vez com a fisioterapia, e ali foi aonde eu comecei a ter paixão pela fisio. E aí, no dia da matrícula da minha faculdade, estava tudo certo para comércio exterior, eu mudei de ideia. E aí eu fiz a matrícula para físio, não tinha noção do que era fisioterapia, nem tinha pesquisado, eu era muito ali, comércio exterior. E aí eu falei, vou tentar fazer físio, se der errado eu faço um semestre e depois eu troco porque eu quero. E aí acabou que eu terminei a faculdade e nunca relei o pé em comércio exterior. E como foi para você começar a empreender agora, assim, na área da fisioterapia? A gente sabe que você tem um espaço de estética, tudo. Como que você começou? Também foi outra coisa que, tipo, eu não imaginava, eu não queria. Meu sonho era trabalhar em hospital, porque eu tive o contato com a fisioterapia dentro do hospital. A minha mãe ficou em coma em torno de 8 meses, então quando ela acordou do coma, ela precisou, né, da fisioterapia. Então a fisioterapia, tanto para ela reaprender a andar, pegar uma colher, comer sozinha, pentear cabelo. Então tudo foi tudo foi a fisioterapia que fez com que minha mãe voltasse à vida normal. Então meu sonho, a minha faculdade de fisio sempre foi muito focada para a área hospitalar. E aí quando eu terminei a faculdade, eu fiz iniciação científica na área hospitalar, todo o meu TCC na parte hospitalar. E aí quando eu comecei a fazer a pós, eu fui para parte de pediatria, UTI neonatal, eu ia embora chorando todos os dias, porque eu sou bem forte, né? Eu tenho o coração muito mole, eu sofro junto com a pessoa. E aí eu lembro de um episódio muito assim que me marcou, que foi o dia que eu falei, eu não quero, isso não é pra mim, que a minha preceptora me colocou pra destubar, né, uma neném, uma recém-nascida. E aí o pai tava chorando, a mãe tava chorando, e eu comecei a chorar junto, orar junto, e eu, não quero, não sou obrigada, eu não vou conseguir. E aí eu lembro que a minha preceptora falou, tipo, Ni, procura ajuda psicológica, porque você precisa ser mais forte. Aí eu não preciso ser mais forte, eu só não preciso fazer isso. E aí foi quando eu mudei de ideia. E aí também a minha mãe sempre, tipo, ali me ajudando na questão de tá tudo bem mudar de ideia, tá tudo bem mudar, né, o rumo das coisas. Sim. E aí eu fui para a área da dermatofuncional, que é a área da estética, que eu me identifiquei muito. E hoje a gente tem aí o Reluz. É incrível. E por que desse nome Reluz, Ni? Reluz, na época eu queria algo diferente, porque se a gente for parar para pensar nas clínicas de estéticas, a maioria das clínicas são nome
das doutoras, né? Tipo, clínica, doutora, tal. Sim. Clínica, doutora, Poxa, tal. toda assim. E aí eu queria fugir um pouquinho disso para não ficar só em mim, porque eu nunca quis, tipo, crescer sozinha. Eu sabia que eu iria ter uma equipe, eu sabia que eu iria ter, tipo, vários procedimentos e eu não queria algo centralizado em mim. E aí o Reluz veio na questão de todo mundo, a minha família, minha mãe, a gente cresceu na igreja, eu sou do berço evangélico, e a nossa intenção era que realmente o Reluz fosse um lugar para reluzir, para trazer luz, para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, para ser luz. E aí veio o Reluz Home, a casa que reluz. Nossa, que lindo. Você falando agora disso de Deus, né? Que você é de berço cristão e tudo mais. Como que você introduz, assim, Deus? Que você fala que a clínica é algo para que todo mundo seja alcançado e tudo mais. Você acaba trazendo a sua fé também para a área assim, de atuação, com as suas clientes? Como que você vê isso? Se você já teve alguma experiência, de fato, assim, de você falar, não, aqui não foi só uma consulta, eu vi Deus mesmo, tipo, a presença de Deus desceu aqui e foi super palpável. No começo eu tentava dividir muito. A gente tem muita ideia de, tipo, pessoal, profissional. Pessoal, que profissional. Cada coisa é no seu quadrado, né? E aí, conforme a gente foi começando a empreender, porque minha primeira vez empreendendo, a minha família, todo mundo é CLT, então eu fui aqui se desbravou do lá. padrão. E aí, conforme a gente foi caminhando, andando, eu vi muita necessidade de não, Deus precisa ser o centro, Deus tem que ser o centro. Sim. A gente passou por muitas coisas para chegar até aqui, ainda passa por muitas coisas, e se não fosse oração, entregar nas mãos de Deus, se não fosse, tipo, essa entrega que a gente tem realmente para Deus, muita coisa não teria rolado, muita coisa não teria acontecido. E tem até a tia Mari, que é a minha tia do líder, a líder do GC, que ela veio fazer uma massagem uma vez e ela, Ni do céu, ela saiu chorando. Eu falei, tia Mari, o que foi? O que aconteceu? Ela, Ni, a presença de Deus é palpável neste lugar, dá vontade de sair correndo. E eu, tipo, meu Deus, é isso que eu quero que as pessoas entrem aqui e sintam que aqui tem uma presença, e a presença do Espírito Santo que excede todo entendimento, que é a presença que traz paz, que traz calmaria, e a nossa oração aqui dentro é para que todo mundo entre e sinta, né, essa presença. Então a gente não consegue separar, não tem como separar. Não tem como. A gente tem uma equipe hoje com 12 meninas e aí, tipo, cada uma passa por uma situação, todo mundo tá passando pelos seus problemas em casa, e aí às vezes a gente senta, não, hoje vamos fazer nossa rodinha, vamos orar por fulana, vamos orar, vamos apresentar a vida de uma, vamos apresentar a vida de outra, ou às vezes, tipo, eu não tô me sentindo bem, o reluz tá assim, assim, assado, não, então vamos sair ungindo tudo, vamos orar em tudo. E aí a gente tem o nosso olhinho ungido que fica ali guardadinho, aí qualquer coisinha a gente já tá, não, vamos lá pra sala desativada, vamos orar, vamos apresentar a Deus. Então não tem como fugir, não tem como separar as coisas, tudo caminha muito juntinho. Por mais que no começo você tenha falado, né, que você até tentou separar, não tem essa, como. assim, nós como os cristãs, não existe isso, não existe uma separação. Como. Todas as áreas da nossa vida, na verdade, vai tem sempre Cristo. É sempre voltar para Ele, porque é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Sim. E às vezes eu vejo que muitas pessoas que começam a empreender, na verdade, não entendem isso. Até tentam dar essa separada, né? Mas não tem como. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Tudo é para Deus, né? E uma das palavras que a gente recebeu quando a gente estava passando por um processo muito difícil, que foi logo quando a minha mãe faleceu, porque me deu muito medo. Eu até comentei com a sua mãe, né? Que a minha mãe sempre foi o meu pilar. Eu perdi meu pai muito cedo, perdi com 4 anos, então a minha mãe foi meu pai e minha mãe. E aí, quando eu perdi minha mãe há 1 ano atrás, eu queria, tipo, chega, acabou, não quero. Vou ser CLT, vou virar CLT e é isso, não me importo. E aí a gente fez um culto aqui de ação de graças e a gente recebeu uma palavra de que o reluz não era meu, o reluz é de Deus.
Então Deus iria prover, Deus iria, não era para mim desistir, porque tudo que ele estava colocando no meu coração era pro propósito dele. E aí depois que a minha mãe faleceu, muitas coisas que a gente, tipo, tinha como, daqui 2 anos a gente vai alcançar, daqui 3 anos é a meta do Reluz. Foi tudo em menos de meses. Tipo, minha mãe faleceu em maio a gente pegou a nossa primeira máquina de depilação a laser, que era uma coisa que, tipo, tava muito longe. Aí, 6 meses depois, a gente pegou a nossa máquina de remoção de tatuagem, que também era um sonho que, tipo, eu nem imaginava. E aí, ontem, em menos de 1 ano, né? Não lembro, eu acho que menos de 1 ano que a gente pegou a nossa primeira máquina, a gente pegou a nossa segunda máquina de depilação a laser. Então eu vi que, tipo, real, Deus tem cuidado nos mínimos detalhes e, tipo, coisas que hoje eu consigo ver que, tipo, a minha dor talvez Deus frutificou e prosperou de outras formas, como cuidado mesmo. O Reluz, a gente começou num espaço bem pequeno, era muito pequeno, muito pequeno. A gente tinha uma recepção que era essas 2 poltronas que a gente tá sentada, eram as únicas poltronas que a gente tinha na recepção. E só cabia, tipo, literalmente 2 clientes, a nossa recepção aqui na frente e a recepcionista. Era isso, era um quadrado, assim, a nossa recepção. E aí, na época, eu tinha uma equipe menor. Também foi tudo a gente que fez, pintou, levantou, enfim. E aí, na época, o meu avô ficou doente e meu avô praticamente me criou. E aí eu comecei, assim, Deus sabe de todas as coisas, porque como eu tinha o Reluz, eu tinha mais disponibilidade de ficar com o meu avô. Sim. Então eu cuidei, tipo, do tratamento do câncer do meu avô, acompanhei mais de pertinho. E aí perdi meu avô, a gente ia casar, eu queria casar o quanto antes pro meu avô entrar comigo no meu casamento. E aí acabou que, né, Deus levou meu avô antes. Não queria mais casar, não queria mais nada, porque eu queria meu avô no meu casamento. E aí Deus preparou tudo. Meu casamento até hoje não sei como que foi pago. Como que... As contas não batem, mas foi Deus. Quanto que foi o seu casamento? Não faço ideia. Como que você foi com o seu casamento? Não faço ideia também. Mas aconteceu e foi lindo, foi do jeitinho que eu sonhava. E aí, na época, eu estava um pouco afastada dos caminhos do Senhor. Então, eu fui por um caminho que... Hoje eu consigo comparar muito quando eu perdi meu avô para quando eu perdi minha mãe. E hoje eu vejo que, tipo, realmente o Espírito Santo, ele é consolador, ele cuida. Sim. Quando a gente passa por situações assim, que a gente está afastado e está próximo de Cristo, é, assim, gritante a diferença do quanto o Espírito Santo consola o nosso coração. E aí, na época mesmo, eu estando, assim, totalmente perdida no fundo do poço, Deus começou a nos direcionar para um novo caminho. O Reluz estava ficando pequeno, e aí a gente começou a receber palavras de que lá iria ficar pequeno, lá iria ficar pequeno. E eu, tipo, não, vai ficar pequeno porque vai vir mais gente, mas a gente vai dar conta, tá tudo certo. E aí o meu esposo começou a procurar lugares. E aí ele encontrou aqui, mas aqui é muito grande. E aí eu ficava tipo, não, a gente não vai conseguir, a gente não tem dinheiro, não tem como fazer isso. E era um salão limpo, reto, não tinha sala, não tinha nada. E aí piso, gente, não tinha nada. E aí Deus foi provendo, a gente conseguiu a parte do gesso para levantar as salas, a gente trocou piso. Até hoje a gente está ainda reformando algumas coisas, tem muitas coisas ainda para terminar, mas também foi um processo muito difícil que a gente passou, porque foi um momento que eu não imaginava que a gente iria conseguir, e foi um momento que a gente literalmente viveu a provisão de Deus, de tudo. Hoje a gente olha assim, tipo, tudo do Reluz e a gente fala, tipo, meu Deus, se não fosse Deus, nada disso estaria aqui. E é isso. O tempo inteiro Deus
te mostrando que ele é me com você, direcionando. te direcionando. E durante esse tempo que você deu essa afastada e voltou, como foi pra você ter essa sensibilidade de novo, assim, de ouvir Deus? Porque quem tá escutando a gente agora percebe que a sua história, desde quando você decidiu para fisioterapia, é sempre Deus te direcionando. Então, sempre foi ali certinho, o tempo inteiro, você caminhando pelo centro da vontade de Deus, vamos dizer assim. Como foi isso? Você ter essa sensibilidade, esse direcionamento, agora, e você entender agora tudo isso? Agora eu falo pra todo mundo. Eu acho que, tipo, quem já pisou, tem até um louvor que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, não há. E aí, não tem como. Não adianta a gente tentar fugir, não adianta a gente tentar ir por outros caminhos, não adianta. Eu tenho imagens, assim, lembranças de eu em lugares, assim, que eu ficava tipo, nossa, se minha mãe sonhar que eu tô aqui, minha mãe me mata! E aí, lá no meio daquele lugar, Deus usava pessoas pra, tipo, o que você tá fazendo aqui? Aqui não você é é seu escolhida, lugar, que né? você não era pra estar aqui. E eu ficava, tipo... É isso mesmo, eu tô aqui. Então, tipo, eu sei que mesmo quando a gente quer dar uma de rebelde, Deus vai lá e é isso. Não tem como. Mesmo passando por esse momento, assim, Deus sempre dá uma puxadinha. E agora, se você pudesse falar para outras mulheres que também empreendem, mas ainda não conseguem ter essa sensibilidade que você tem de escutar Deus, de entender, de poder fazer essa junção da área delas para a vida espiritual mesmo, a fé em tudo. O que você falaria dessa sua história que você construiu, toda essa sua experiência que você tem? O que você hoje poderia passar para essas mulheres que também acredito que enfrentam até a mesma dificuldade, assim, de ter essa conexão, né, da fé e da profissão? Eu acho que tem que ser algo que a gente tem que entender e enfiar na nossa cabeça de que nada aqui é nosso. Nada aqui é nosso. Tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Não só falando de forma material, mas cliente, as nossas funcionárias. Hoje eu entendo que as meninas que trabalham comigo são para me cuidar, são para me zelar, são para me interceder. Então é enfiar na cabeça, gente. Enfia na cabeça. Enfia, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. E aprender a ser grato, mesmo num cenário de caos, mesmo num cenário que a gente não consegue ouvir a direção de Deus, mesmo num cenário que a gente não entenda, mesmo num cenário que te deixa assim, sabe? Não quero mais, quero desistir. É ser grato, né? Na palavra fala que quando a gente é fiel no pouco, no muito Deus nos colocará. A palavra fala que quando a gente é grato, o coração grato, Deus prospera. Então, é ser grato aonde a gente está, mesmo no espaço pequeno que a gente tinha no Reluz, que era literalmente essas duas poltronas. Eu era muito grata porque era, tipo, tudo muito lindo, a gente sempre fez tudo com muito carinho, muito amor, a gente sempre foi muito cuidadosa com detalhes, então, tipo, mesmo num lugar pequeno, mesmo num lugar escondido, a gente sempre foi muito grata, meu coração sempre foi muito grato. E mesmo passando pelas dificuldades, meu coração sempre foi muito grato. Hoje eu entendo que, tipo, posso não ter pai, posso não ter mãe, mas eles estão melhores do que eu, estão com Cristo. Então, graças a Deus, Deus é muito bom. E ser grata e enfiar na cabeça que nada daqui é meu, nada é pra mim, é tudo pra glória de Deus. Sim, e obedecer também, né? Porque de nada e obedecer, adianta. O mais difícil. Deus chamar a gente, tá ali falando, só falta colocar um outdoor gigantesco na nossa frente e falar, é aqui, com uma seta gigante brilhando, né? E a gente não obedecer. Porque se a gente não obedecer, a gente vai ficar estagnado. E já pensou se você tivesse deixado pra lá? Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Se não tivesse cumprido? Não. Imagina o tanto de vidas agora que você já não alcançou, tanto de mulheres, que você ainda vai alcançar através desse Reluz.
Então, eu acredito que seja isso. A obediência também é a chave de Sim. tudo. E agora, vamos para uma parte do programa que todo mundo adora, o nosso bate-bola. Ni, um lugar. Hoje, a minha casa. Minha casa se tornou, assim, meu lugar favorito. É onde eu consigo ter o meu momento em família. Hoje a minha irmã mora comigo, junto com meu esposo. E aí, a minha casa se tornou o meu refúgio. É lá onde eu posso chorar, orar, ouvir as minhas músicas, me desestressar. É o meu refúgio, a minha casa. E um sonho, Ni? Um sonho. Eu acho que desde criança eu recebi essa palavra, criança mesmo, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, viajar o mundo. Eu tenho um chamado missionário. Uau. E eu não tenho vontade de viajar, tipo, vamos para Paris, vamos, sei lá, para Grécia. Não, eu quero ir para os lugares mais, sabe, que precisa mesmo, tipo, passar... levar o evangelho, viver a cultura, viver com as pessoas aquele momento, passar por aquilo junto com as pessoas. E aí o meu sonho é um dia poder viajar o mundo, mas para levar a palavra de Deus. Ai, que lindo. Ni, agora um arrependimento. Ai, gente. Um arrependimento. Hoje, com a cabeça que eu tenho, um arrependimento é de não ter aproveitado tanto a minha mãe. A minha mãe, eu sempre fui muito... vem a mim, minha mãe, ora por mim, intercede por mim, minha comida, minhas roupas, minhas coisas. E eu não fui muito tipo, mãe, vem cá que eu te quero. Então eu acho que hoje o meu arrependimento é de ter sido pouco filha, talvez, e ter agarrado mais a minha mãe como mãe. E aí eu queria ter sido um pouquinho mais de filha. É o meu arrependimento hoje com a cabeça que eu tenho. É uma frase de efeito agora. Uma frase de efeito: reluza, seja luz. É o que eu falo para todo mundo. Tipo, onde Deus nos plantar, a gente precisa ser luz. Não há trevas se houver luz. E a gente é luz em qualquer lugar, seja num lugar que não tenha chegado a palavra de Deus, seja numa casa que não tenha a presença de Deus. Sim. Se a gente tá ali como luz, não há trevas. Então, seja luz, reluz. Ai, que linda, bem sua cara. E o que Jesus é pra você? Tudo. Hoje é tudo. Hoje, Jesus... Se eu não tivesse Jesus no meu coração, na minha vida, eu acho que nem aqui eu estaria. E Ele é meu consolador, Ele é meu amigo, Ele é minha força, Ele é meu refúgio, é meu tudo. Chegamos ao fim de mais um programa. Ni, muito obrigada, viu, pela sua presença. Foi uma honra a gente poder estar aqui com você. Que Deus continue te abençoando o seu espaço. Amém? E é uma honra ter participado, é uma honra poder abrir, né, um pouquinho da minha história para um canal que eu não conheci. Está sendo um prazer acompanhar até outras mulheres que já gravaram com vocês. E eu amei. Muito bom. Que bom que você gostou. E você aí de casa, aproveitando, não deixa de curtir, de compartilhar. Mostra pra sua amiga, manda pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó. Até aquela amiga que você não gosta muito, Deus vai falar com ela também. E é isso, ficamos por aqui. Mais um programa Shema Bem-Estar. Tempo de ouvir e obedecer. E obedecer.